Gente, eu mandei para vocês a foto da página 184, que era o exercício 1 para vocês fazerem a correção. Então, aqui, olha, 0,5 ou 5 décimos elevado à quinta potência, é multiplicação. Nós vamos multiplicar 5 décimos vezes 5 décimos vezes 5 décimos multiplicado por ele mesmo, 5 vezes, né? Então, multiplicamos os dois primeiros, deu 0,25. O resultado nós multiplicamos pelo terceiro e pelo quarto, e assim sucessivamente. E tá aqui nosso resultado, né? Eu não vou me alongar muito, senão vocês acabam parando o vídeo, né? Então, vocês já sabem que é uma multiplicação, vai multiplicando o primeiro pelo segundo, o resultado pelo terceiro, o resultado pelo quarto, e assim nós encontramos 3.125 décimos de milésimos. Olha aqui, 1 inteiro e 5 décimos ao cubo, vai ser a mesma coisa, vai ser 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5 vai ser igual a 2,25. Nós já sabemos, né? Eu passo rapidinho porque a gente já fez a gente já estudou isso profundamente no ano passado, né? Nós estamos fazendo apenas uma revisão. Então, multiplicação de decimais, esquece a vírgula, multiplica e depois conta as casas decimais. Tá aqui o resultado, olha. 1,96, né? A gente esquece a vírgula e vai tirar a raiz de 196. Nós vimos o ano passado várias raízes e acabamos guardando, né? As raízes exatas de 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196. A gente trabalhou algumas e a gente acabou decorando. Ah, mas eu não decorei. O que eu faço? Faço a fatoração. Nós também sabemos tirar a raiz assim. 196 dividido por 2, 98. 98 por 2, 49. 49 por 7 vai dar 7 por 7, 1. Essa decomposição, vocês se lembram. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. O que eu faço para tirar da raiz? O expoente igual ao índice sai da raiz, então vai ficar 2. Aqui também o expoente igual ao índice sai da raiz, 2 vezes 7, 14, tá? Muito bem. Só que a raiz eu quero de 1,96, então não vai ser 14. Como tem duas casas decimais, a raiz vai ter uma casa decimal, por isso 1,4. A raiz quadrada de 64 centésimos, eu vou pegar a raiz de 64. Qual que é a raiz de 64? É o 8. Duas casas decimais, eu vou colocar uma casa decimal, de trás para frente, 0,8. Quero que vocês atentem para esse retângulo amarelo aqui, que fala da quantidade de casas decimais de uma potência. O que ele mostra através desse exemplo aqui? Olha, que a quantidade, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, a quantidade de casas decimais vai ser o resultado da multiplicação do número de casas decimais, do número pelo expoente. Então, aqui tem uma casa decimal vezes 1, o resultado tem uma casa decimal. Uma casa decimal vezes 2, o resultado tem duas casas decimais. Uma casa decimal vezes 3, o resultado tem 3 casas decimais. Uma casa decimal vezes 4, o resultado tem 4 casas decimais. Então, no primeiro aqui, olha, esse número tem duas casas decimais vezes o expoente 3, o algarismo vai ter 6 casas decimais. Olha, a pergunta aqui é: quantos algarismos estarão à direita da vírgula, ou seja, depois da vírgula? Nesse caso, eu tenho aqui 3 casas decimais vezes 4, 12. Esse número aqui, ele vai ter 12 casas decimais. Esse aqui, olha, uma casa decimal vezes 5, terão 5 algarismos nas casas decimais. Tem 1, 2, 3, 4 casas vezes 2, 8 algarismos nas casas decimais, tá? Bom, depois desse aqui, na página 185,
pede para calcular o valor das potências e mostra como fazer isso usando a calculadora. Então, o objetivo aqui era fazer isso com o uso da calculadora. Mostra exatamente como você vai multiplicar e como você vai extrair a raiz quadrada. Então, no caso, né, 0,3 vezes 4, a gente fez 0,3, lá mostra direitinho, vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, igual, né? Depois da quarta vez que você coloca o número, você põe o sinal da igualdade. Para extrair a raiz, é só digitar, né, o número 0,0081, raiz, já aparece o resultado. E como é que eu faço com essa fração? Transforma essa fração em número decimal. 49 centésimos é 0,49. Lembra isso, né? 2 zeros, 2 casas decimais. Então, 49 centésimos é a raiz de 0,49, que vai ser 0,7. Bom, vou lembrar uma outra coisa com vocês, porque agora a gente tem mais 2 exercícios para fazer. Um deles fala sobre a área de quadrado, também matéria que a gente viu o ano passado. Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tiver um quadrado cujo lado é igual a 4. Então, eu tenho um quadrado em que o lado é igual a 4. Qual que vai ser o valor da área desse quadrado? A área, o quadrado tem os lados iguais, então se aqui é 4, aqui também é 4. Qual que é a área do quadrado? É lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Então, a área desse quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que vai ser igual a 16. E se por outro lado, eu te pedisse o contrário, eu tenho um quadrado cuja área é igual a 25. Olha bem, diferente agora. E eu quero saber qual é o lado desse quadrado. Olha que diferente agora, né? Ali eu te dei o lado e te perguntei a área. Agora eu te dou a medida da área, que é a minha superfície toda do meu quadrado, e quero saber quanto mede o lado. Quanto mede o lado? Se a área é 25, o que eu fiz para achar a área? Eu multipliquei os lados, eu fiz lado vezes lado, ou lado ao quadrado, e encontrei 25. Qual que é o número que elevado ao quadrado dá 25? Ou qual é a raiz quadrada de 25? Porque quando eu pergunto qual é a raiz quadrada de 25, eu quero saber qual que é o número que elevado ao quadrado vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, se eu tenho a área do quadrado, para encontrar o lado desse quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. O próximo exercício que vocês vão fazer com o uso da calculadora, tá? Olha só, a gente vem aqui na página 186, determine a medida do lado de cada quadrado a seguir, sabendo o valor da sua área. Então, eu tenho aqui, olha, a área é 16,81 centímetros quadrados. Essa atividade é para ser feita usando a calculadora. Quanto mede o lado? Como é que eu vou saber o lado? Eu vou calcular qual é a raiz quadrada desse número. E assim sucessivamente. Bem simples, tá? E o outro exercício que vocês vão fazer é de expressões numéricas. Eu tenho aqui, eu vou fazer a letra A da página 186. Eu vou fazer a letra A junto com vocês, para que vocês não tenham dúvida para fazer os demais, tá? A gente tem uma regrinha que a gente segue, né? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui potência e raiz. A gente sabe que primeiro a gente começa fazendo as potências e as raízes.
Então, eu tenho 8 menos 0,7 elevado ao quadrado, ou 7 décimos elevado ao quadrado. A matemática não é adivinhação, né? Então, a gente vai multiplicar. Olha, 0,7 vezes 0,7, que vai ser igual a 49, duas casas decimais, duas casas decimais. Então, vai ficar 8 menos 0,49 vezes raiz quadrada de 49/25. Qual que é a raiz quadrada de 49/25? Raiz quadrada de 49, 7. E raiz quadrada de 25, 5. Aqui vai ser igual a 7/5. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vamos resolver o parênteses. Então, eu tenho aqui 8 menos 0,49. Como é que a gente faz subtração mesmo? Igual às casas. 10 menos 9, 1. 9 menos 4, 5. 7. Então, aqui deu 7,51. Vezes 7/5. Como é que eu vou fazer a multiplicação? Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu tenho aqui 7,51 vezes 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes o 5, 35. Vão 3. 7 vezes o 7, 49. 49 com 3, 52. Uma, duas casas. Então, aqui deu 52,57. E o denominador, o que eu tenho aqui? 1 vezes o 5, 5. Como é que eu efetuo agora? Vou fazer uma divisão, né? 52,57 sobre 5 é uma divisão. Então, eu tenho aqui 52,57 dividido por 5. Como é que a gente faz divisão de decimais mesmo? Iguala as casas e tira a vírgula. 525 dividido por 500 vai dar 1. Uma vez o 500, 500. 525 menos 500, 25. Tá. O que dá para dividir? Não. Abaixo o 7. Abaixei o 7. Dá para dividir? Não. Abaixei um número e não dá para dividir? Zero no quociente. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar mais um zero, vírgula. 2.570 dividido por 500, 5. 5 vezes o 500, 2.500. Subtraindo aqui, vai sobrar 70. 70 dá para dividir por 500? Não, acrescentamos o zero e continuamos. Vai dar 1. Uma vez o 500, 500. Para 700 sobram 200. 200 dá para dividir por 500? Não, acrescentamos o zero, vai dar 4. 4 vezes o 500, 2.000 para 2.000, 0. Então, esse é o resultado da nossa expressão numérica, 10,514. Em algumas situações, a gente também pode transformar os números decimais em fração, se a gente quiser, né? Vocês vão fazer as letras B, C e D. Eu vou marcar aqui e vou passar para vocês, tá bom?